ideal dessa aula é que nós vamos estar fazendo uma revisão do que a gente viu inicialmente, certo? Então nós vamos estar vendo uma revisão dessa parte de dilatação. Dilatação linear, superficial, volumétrica e dessa última aula que eu mandei para vocês, que é dilatação dos líquidos. Então esse é o que eu vou estar mostrando para vocês nessa aula. Vou transmitir aqui a tela. Eu vou deixar vocês mutados, tá? Vou deixar todos mutados. E a gente vai desmutando, caso vocês vão querendo vocês tiverem alguma dúvida, a gente desmuta, tá? Bom, o que a gente precisa relembrar então de início? Desliga a televisão, Rafael, por favor. Desliga. Rapidinho, tá, pessoal? Bom, então vamos lá. A televisão aqui estava atrapalhando. Então, inicialmente, nós vamos lembrar que dentro das dilatações, a gente tem dilatação linear. A dilatação linear vai fazer com que uma barrazinha, onde é desprezível a sua espessura, ela seja desprezível. Então nós vamos olhar apenas para o seu comprimento. Então essa barrazinha vai ter um comprimento inicial L0. Após ela ser aquecida, ela vai passar com o seu tamanho para um tamanho final, tá? De L final. Certo? Então nós vamos ter essa questão quando nós passamos de uma temperatura T0 para uma temperatura T final. Então nós já vimos as fórmulas. Rafael, vá para o quarto. Criança, vocês sabem como é. Então vamos ter lá a fórmulas que nós vimos então para determinar essa variação. Deixa eu só mudar a cor aqui. Então essa variação aqui de tamanho, ó, nós vamos chamar de delta L. Para determinar essa variação, nós vamos usar a seguinte fórmula, né? Delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta T, onde esse delta T é a variação de temperatura, ou seja, o TF menos o TO, né, a temperatura final menos a inicial. Delta L é a variação do comprimento. Então nós vimos essa fórmula, fizemos exercícios com elas, nós vamos revisar hoje exemplos com cada um desses casos, certo? Na dilatação superficial, então nós vamos ter uma placa retangular, ou não, tá? Esse exemplo retangular, que tem uma área 1 e a uma temperatura T0. Essa área vai ser aumentada quando for aquecida. Vai ser uma área 2 quando ela for aquecida para uma temperatura final.
E aí, esse aumento dessa área, né, nós também definimos como dilatação superficial. Nós vimos que ΔS é igual a S0 vezes beta vezes delta T. Então foi o que nós vimos para a nossa dilatação superficial. E aí vale lembrar, né, que a gente tem aqui que esse beta deixa eu ver se tem mais outro aqui. Não. Então vale lembrar que esse beta aqui, ó, ele vale 2 vezes o valor do alfa, certo? Nós temos então essa condição. E temos também a questão volumétrica. Então, por exemplo, deixa eu mudar uma coisinha aqui. Então, digamos que eu tenho aqui um cubo deixa eu adicionar aqui, tem gente pedindo para ser adicionado rapidinho. Vai sim, Thaís, vai ficar Thaís, Alice, vai Alice, vai ficar gravada e eu vou postar lá no Google Class a gravação da live, tá? Bom, então vamos lá. Então digamos que nós temos um cubo, né, e ele tem 3 dimensões. Ele vai ter comprimento, largura, né, o comprimento, largura e altura. E aí ele está uma temperatura inicial de T0. Ele sofre um aquecimento e sua temperatura faz com que ele varie o seu volume, ficando um pouco maior. Então aqui nós temos um volume inicial, aqui um volume final. Certo? E isso aqui é uma temperatura final. E nós vimos lá nas nossas aulas, né, vocês viram lá nos vídeos, que a partir da dilatação volumétrica, nós temos que ΔV é igual a VO vezes gama vezes delta T. E aqui novamente, né, a gente pode abrir um parênteses aí e dizer aqui que esse gama ele equivale a 3 vezes o alfa, certo? Então ele é 3 vezes a dilatação, o coeficiente de dilatação linear. Então nós temos essas 3 fórmulas para linear, superficial e volumétrico. E aí eu queria que vocês, aí eu vou abrir os microfones, tá? E vocês possam dizer se com relação ao anterior da parte de dilatação dos líquidos, se vocês entenderam ou se tem alguma dúvida sobre a dilatação dos líquidos, tá? Então eu vou parar aqui a tela e vou só por coisa agora, tá? Eu vou desmutar vocês e vocês podem dizer se entenderam bem. Deixa eu só achar aqui. Aí vocês, se vocês estão mutados também, vocês podem desmutar, tá? Quem tiver mutado aqui é para falar da questão da dilatação dos líquidos.
antes, eu posso passar então para o resumozinho dela. Então vou passar para o resumo, tá? Novamente aqui. Bom, então vamos novamente lá. Então nós temos o seguinte: para a dilatação dos líquidos, nós precisamos ver o seguinte. Num recipiente, imagine que aqui eu tenho um recipiente que está cheio, tá? Então, um recipientezinho aqui que está cheio. Esse recipiente está a uma temperatura T0. Quando a gente aquece esse recipiente, a gente observa que parte desse líquido, tá? O líquido que estava aqui, a gente vai perceber que parte desse líquido vai derramar. Ele vai transbordar. Tranquilo? Então, né, isso aqui está a uma temperatura TF. A gente quer saber então qual foi a variação de volume nesse caso. E aí o vídeo lá do professor, ele chama bem a atenção para esse caso. É muito natural de que a gente diga que a variação aí está dentro do que foi derramado. Né? É muito comum que a gente diga essa questão, tá? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que esse recipiente, ele também é feito de um determinado material. E aí, como a gente viu aqui na dilatação volumétrica, esse material também se expande. Então, o que derrama não é exatamente o que o líquido aumentou. Certo? É uma parte da quantidade que o líquido aumentou. Porque o pote ele também cresce. Então, se o pote cresce, ele vai caber mais líquido. Então, ele não vai derramar exatamente o nosso ΔV. E aí a gente vê lá as fórmulas, né? Que são as seguintes. Que para a gente calcular, então, o volume do líquido, a gente vai ter que ΔV do líquido vai ser igual a ΔV do recipiente, que é a variação do recipiente, mais ΔV do líquido aparente. O líquido aparente. O que é o líquido aparente? O líquido aparente é essa quantidadezinha aqui, ó, que derramou. Aparentemente é o que o líquido aumentou, por isso que é chamado de aparente, certo? E quais são as e que fórmula é essa desse líquido? É exatamente a fórmula de dilatação volumétrica. Então não tem mistério nenhum, a gente recai exatamente nesse caso. Ok? Bom, então essas são as fórmulas, esses são os casos, e eu vamos fazer exercícios de cada um deles agora de revisão, para tentar fixar isso, certo? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar, vocês podem mandar aí o chatzinho, diz, ó, tô com dúvida, aí eu abro o microfone de vocês podem falar. Tranquilo? Pra gente manter uma dinâmica melhor, pra não ter que soltar de todo mundo, que às vezes algum tá chiando, alguma coisa. Então, se alguém quiser falar, perguntar alguma dúvida, se vocês estiverem pelo celular, no celular tem uma funçãozinha, mas não lembro exatamente agora onde é,
que aparece uma mãozinha, você pode levantar uma mão, mas vocês podem digitar também aí e perguntar, certo? Digita que quer falar e eu abro o microfone para vocês perguntarem, ou pergunta pelo chat mesmo, como vocês sentirem mais à vontade. Bom, deixa eu só agora tirar isso aqui, né? E vamos para a nossa primeira questão. Dá para todos lerem a questão? Se não der, eu posso aumentá-la. Eu acho que dá. Mas qualquer coisa é só falar, tá? Bom. A questão diz, ó. Uma barra de cobre, cujo coeficiente de dilatação linear é 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, então essa é a unidade do coeficiente, tem comprimento de 200 centímetros a uma temperatura de 50 graus Celsius. Calcule o comprimento dessa barra a uma temperatura de 450 graus Celsius. Então, o que nós vamos ver é o seguinte, tá? Vamos anotar nossas informações. Só uma coisinha legal aqui. Então nós vamos ter, ó, o alfa é 17 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. O comprimento inicial, né, L0, é igual a 200 centímetros. A temperatura inicial é de 50 centímetros. A temperatura final é de 450 graus. Centímetros não, né? Graus Celsius. Então nós temos isso daqui de informação. Ele quer saber qual é o comprimento dessa barra. Então ele quer saber quem é o L, F. E a gente relembra do que a gente fez lá nos nossos exercícios, que o comprimento final é o comprimento inicial mais a variação de comprimento, que é o ΔL. Então vamos para a nossa continha. Certo? Ali nós temos nossas informações. Vamos aqui fazer então o nosso cálculo. Vamos calcular o nosso ΔL e depois é só somar. Então, ΔL é igual a 200 L0 vezes 17 vezes 10 elevado a menos 6 vezes, qual é a variação? Ó, de 50 para 450. Então a variação de 400 graus. Então, ΔL é igual, então vamos fazer essa continha, né? 17 vezes 200 vezes 400. Então isso vai dar 136, 2, 3, 4 zeros vezes 10 elevado a menos 6. Então o que a gente fez inicialmente, ó, multipliquei esse e o resultado com esse. E repete, aí a gente, como já sabe, repete a potência de 10. Então, ΔL é igual. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos andar com a vírgula 6 vezes. Então a única coisa que a gente precisa fazer aqui é andar com a vírgula 6 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, nosso ΔL será 1,36 centímetros. Ou seja, nosso aumento será de 36 centímetros. E o nosso comprimento final? Então, vamos lá para o nosso comprimento final. Ó. Nosso comprimento final, LF, é igual ao comprimento inicial, 200, mais o ΔL, 1,36. O comprimento final será 201,36 centímetros. E aí a gente tem então a nossa primeira questão, certo? Se vocês tiverem dúvida e quiserem falar, se sentirem à vontade, não quiserem digitar, é só usar a caixinha de texto aí para dizer eu quero falar e eu libero aqui o áudio, certo? Vou passar para a próxima questão. Mas lembrando, qualquer momento, a qualquer hora, não entendi a primeira, volta, não entendi a segunda, volta. Qualquer coisa é só falar, certo? Essas questões, do jeito que estão sendo resolvidas, eu vou botar essas imagenzinhas lá no Google Class, em formato PDF, vou colocar essa aula que está sendo gravada também lá no Google Class, certo? Mas depois eu quero ouvir a voz de vocês, tá? Eu tô com saudade de ouvir a voz de vocês, reclamar com membro, né? Bom, vamos lá. Segunda questão. Uma chapa quadrada tem lado 80 centímetros a 20 graus Celsius. Sabendo que o material de que é feita a chapa tem coeficiente de dilatação linear de 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, calcule, letra A, o coeficiente de dilatação superficial da chapa. E letra B, a área da chapa a 60 graus. Bom, letra A, pessoal, é extremamente fácil. Porque o que foi que nós dissemos? Que o coeficiente de dilatação superficial, ó, beta, é igual a 2 vezes alfa. E nós temos o alfa. Ou seja, o coeficiente de dilatação superficial, beta, é igual a 2 vezes 1,5 vezes 10 a menos 5. Então, beta é igual a 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Letra A, apenas isso, sem muito mistério. Letra B, quer saber qual é a área da chapa a 60 graus Celsius. Então ele quer saber quem é o SF. Então, SF é o S inicial mais o ΔS, a variação da área. Mas aí vem, a questão, ela nos deu quem é a área? A resposta é não, né? Porque ela falou do lado do quadrado. Então o que a gente tem que lembrar? Como é que eu calculo a área de um quadrado? Então, a gente vai ter que a área inicial, S0, é a área de um quadrado, que é lado vezes lado, ou seja, é 80 vezes 80. 8 vezes 8, 64. 2 zeros, então dá 6.400 centímetros quadrados. Pessoal, deixa eu só entrar aqui, ver uma coisa e terminei mexendo em outra. Em 10 minutos a aula vai pausar, tá? Então, eu mando um novo link quando isso acontecer, certo? Vocês acessem novamente para que a gente continue com as demais questões.
vamos lá. O S final... falta o ΔT, né? O ΔT, que é a variação de temperatura. Uma temperatura estava inicialmente em 20 graus e a letra B quer saber quanto será em 60. 20. 60 menos 20, 40 graus Celsius. Então essa vai ser a nossa variação. Então temos basicamente as informações que precisamos. Vou botar um parênteses aqui. E vamos lá para a nossa continha. Então, ó, ΔS é igual a SO, 6.400, vezes beta. Nosso beta achamos na letra A, né? Achamos aqui na letra A. 3 vezes 10 a menos 5 vezes o ΔT de 40. ΔS é igual. Então, multiplicando aqui, eu vou fazendo a calculadora, como sempre, para agilizar. Então, 400 vezes 3 vezes 4, 30. Então, isso aqui, 7. Então, 768.000 vezes 10 elevado a menos 5. Então, novamente, ó, anda com a vírgula 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos encontrar que ΔS é igual a 7,68 vezes 10. Que vezes 10? Já vamos para a vírgula, não tem mais vezes 10. 7,68 centímetros quadrados. Encontramos o aumento da área. Para fazer a nossa área final, então, o SF é igual a 6.400 mais 7,68, né? Então, a área final será de 6.407,68 centímetros quadrados. Então, bem simples essa questão também, bem tranquilo, assim, mistério. E eu acho que dá para perceber. Eu vou fazer o seguinte, como está muito perto do tempo acabar, já vou fechar essa aula e abro novamente e vocês entram. Certo, pessoal? Infelizmente esses 40 minutinhos às vezes nos quebra, mas a gente volta no mesmo instante. É só vocês irem lá e clicar no novo link, certo?
chega. Bom, os demais estão chegando aí. Agora entrando, eu vou aceitando. Então, eu acredito que essa questão tenha ficado clara, mas se não ficou, pessoal, mandem aí, por favor, tá? Copiam o texto, ou falem, se desejarem falar, eu abro o microfone e vocês falam sem problema nenhum, tá? Mas é uma questãozinha bem simples, então acredito que tenha ficado bem tranquilo. É só uma revisãozinha de como usar essas fórmulas mesmo. Vamos lá passar para a nossa próxima questão, que é a questão 3. A questão 3 é bem parecida com a anterior, só que ela vai falar de volumétrico, né? Mas é bem parecido. Eu trouxe questões parecidas, mas o foco dessas questões é a gente relembrar algumas coisas, como calculava aquela área e aqui como a gente calculou o volume, certo? Mas para lembrar o básico mesmo do que a gente vem aprendendo. Então, a primeira questão, a questão 3, diz, ó, um corpo tem forma de um cubo, um dado, cuja aresta mede 10 centímetros. Então, a aresta é um dos contornos, digamos assim, do cubo. E ele tem isso, 10 centímetros a 30 graus Celsius. Ele diz que o material que foi feito o corpo tem um coeficiente de dilatação linear ele tem um coeficiente de dilatação linear de 12 vezes 10 a menos 6. Então, novamente, letra A. Se é linear, a gente vai se encontrar a dilatação, coeficiente de dilatação volumétrico, que é o que ele quer na letra A, né? E a gente vai lembrar que gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa. Então, sem mistério, gama é igual a 3 vezes 12 vezes 10 elevado a menos 6. Isso vai dar 36 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Essa é a nossa unidade. E finalizamos, né, com aí a questão letra A. Vamos para a letra B. B. Pede que a gente determine o volume do corpo a 50 graus. Então a gente lembra, ele estava a 30, foi para 50. Vamos fazer aqui rápido, delta T. O nosso delta T será de 20
nosso volume inicial, o problema também não nos dá. Ele só nos dá a aresta. Então, ó, quando a gente tem um cubo dado, tá fazendo um desenho aqui. Nós temos aqui um cubo. A aresta é isso aqui, ó. É um lado desse aqui, é uma aresta. Para calcular o volume do cubo, nós multiplicamos 3 arestas: comprimento, largura e altura. Então, nosso volume será a aresta 3 vezes, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000 centímetros cúbicos. E aqui, pessoal, vale lembrar o seguinte, tá? Isso aqui não é porque é um cubo. Qualquer formato de caixa, o volume é calculado dessa forma. O que é que muda nas caixas, né? Os valores aqui não são iguais. Se eles forem iguais, então nós temos um cubo, certo? Então isso aí que é importante lembrar. E às vezes a gente termina se atrapalhando numa questãozinha como essa, porque ele não dá o volume e a gente não sabe calcular. Então é importantíssimo saber calcular o volume das formas geométricas e as áreas também. Então temos o nosso volume inicial, temos a variação de temperatura e pela letra A temos o nosso coeficiente. Ele quer o volume, ele quer o VF. Então precisamos do VO mais o delta V. Vamos calcular o delta V. Então nós temos, ó, vou mudar aqui de fonte. Eu gostei desse negocinho aqui que a pessoa muda de cor à vontade. Então, delta V é igual ao VO 1000 vezes o coeficiente 36 vezes 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura, que é 20. Então, delta V vai ser igual a 1 vezes 36, 36, 36 vezes 2, né? Só aqui. Então a gente tem, ó, 1 vezes o 36 e o 36 vezes 2. Por que 2? E por que 1? Porque aí é só a gente depois repetir os zeros, né? Então, 36 vezes 2, 72. 72, 1, 2, 3, 4 zeros. Então, 720 mil vezes 10 elevado a menos 6. E agora, vamos andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Veja que o número veio aqui para frente, ó. Vou fazer esse. Nós andamos 6 casas, ele vem para cá, ó. Então, nosso delta V será igual a 0,72 centímetros cúbicos. Como ele quer o V final, então a gente vai ter que delta V, ou V final, VF, é igual a 1000 mais 0,72. O volume final vai ser de 1000,72 centímetros cúbicos. Então chegamos aí para a nossa resolução. Novamente, pessoal, não se acanhe. Se tiverem dúvida, por favor, falem. Mandem aí no chat. Pessoal, tô com dúvida. Aí eu libero o seu microfone se você quiser falar, se não, digita mesmo. E a gente tentar nos ajudar, certo? O objetivo é que vocês estejam
se ajudando ao máximo. Eu sei que deve estar sendo difícil aí para vocês, vivendo essa realidade totalmente diferente do que a gente imaginava. Então pode estar sendo bem complicado. Para mim já está sendo muito complicado, está ficando cansativo estar em casa, né? E está sendo uma barra mesmo para todos. Então precisamos nos dedicar e nos esforçar, e conversar uns com os outros, ter essa relação para ver se a gente consegue passar por isso com mais facilidade. Eu vou passar para a próxima questão, mas lembre-se, qualquer coisa, mande aí a dúvida, tá? Eu acho que tem pendência. Deixa eu só tirar a tela aqui, mas não tem pendência. Acho que tem. A pendência que eu digo é a pendência para ser aceitado na live. Bom, aqui essa tela para a próxima. Quarta questão. E essa questão agora é um pouco mais complicada, porque aí é do tema que nós não tínhamos feito antes, é apenas do tema que vocês viram na aula, né, da aula do Superpop. E espero que dê para resolver, certo? Vamos lá. É simples. Isso, um recipiente de vidro. Então nós temos aqui um recipiente de vidro. Ele diz que o seu volume interno, seu volume inicial, no caso, é de 1.600 centímetros cúbicos. Ele diz que ele está cheio. Então, se ele está ó, cheio de mercúrio. E ele diz que ele está a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Ele dá os coeficientes de dilatações volumétricas, tanto do mercúrio como do vidro, né, respectivamente, primeiro do vidro, depois do mercúrio. E ele diz, se o conjunto for aquecido a temperatura de 120 graus Celsius, qual o volume do mercúrio que transborda? Então ele está dizendo o seguinte, ó, esse conjunto vai ser aquecido, então ele vai dilatar, né? Esse conjunto vai ser aquecido e vai dilatar, ó. Tentei fazer o desenhozinho um pouquinho maior. Como ele está cheio, observe o seguinte, pessoal. O coeficiente de dilatação do vidro é menor do que o do mercúrio. Aí vocês vão dizer, professor, mas um é 2,7 e o outro é 1,8. Aí é onde é que a gente vai olhar? Nós vamos olhar aqui, ó, para a potência. Um é menos 5 e o outro é menos 4. Quanto menor, como o expoente é negativo, quanto mais perto de zero ele for, maior será o número. Então, 10 a menos 4 é maior do que 10 a menos 5. Então, isso faz com que o coeficiente do mercúrio seja maior do que o do vidro. Se o coeficiente do vidro fosse maior do que o do mercúrio, o mercúrio não iria transbordar. Certo? Então aqui, ó, o mercúrio vai transbordar e ele quer saber quanto aqui, ó, o mercúrio que vai transbordar. Esse valor aqui que vai transbordar é o nosso volume aparente. É o volume aparente. Vai dar a nossa forma que nós vimos, certo? Então, precisamos resolver algumas coisas. Como é que eu encontro o volume aparente? Vamos lá para a fórmula que a gente viu aqui. O volume final, tá? O volume do líquido, é igual ao volume do recipiente mais o volume
precisamos definir isso. Certo? Então vamos primeiro descobrir o seguinte: quanto quanto seria o volume do recipiente, certo? E nós vamos fazer o volume do líquido total, pegando esse líquido e vendo quanto esse líquido aumenta no geral, tá? Então quando a gente calcular o volume do líquido, porque aqui faltou o volume do líquido real, tá? Esse é o volume do líquido real. A gente vai calcular um volume do líquido aqui, não no recipiente, ele já vai nos dar o volume daqui mais o aparente. E aí a gente vai substituir no real e vamos subtrair. Certo? Vamos tentar entender isso aqui. Veja. Vamos calcular o volume do recipiente. Aqui só falta o ΔV. Né? Falta ΔV aqui, ΔV aqui. O ΔV do recipiente será 1.600, que era o volume do recipiente, vezes o coeficiente do vidro, que é 2,7, vezes 10 elevado a menos 5, vezes o ΔT. A gente não separou o ΔT, né? Então vamos lembrar aqui o ΔT. Ó. A temperatura final é de 120 graus Celsius. Como estava em 20 para 120, fácil, simples, tranquilo, 100. Então, a variação do recipiente vai ser, então vamos multiplicar, vou fazer na calculadora para ganhar mais tempo, 1.600 vezes 2,7 vezes 100 vai nos dar 432.000 vezes 10 a menos 5. Certo? Isso é o que o recipiente vai aumentar. Vamos organizar aí então, aqui ó, então o ΔV do recipiente será, vamos andar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então 4,32 centímetros. A gente encontrou, pessoal, o quanto o recipiente aumentou. Então o recipiente aumentou 4,32. O que é que quer dizer isso mais ou menos? Imagine o seguinte: se o mercúrio aumentar, por exemplo, 5 centímetros cúbicos, digamos que o mercúrio aumentou 5 centímetros cúbicos, como o vidro aumentou 4,32, o que é que derramou? É só fazer a subtração. O volume aparente, que é o que vai derramar, vai ser 0,68, que é o que falta para chegar em 5. Se o vidro aumentou 4,32, o que faltar para chegar no que o mercúrio aumentou vai ser então o nosso volume de transborda. Ok? Deixa eu só ver aqui para apagar. Deixar aqui a borracha. Vou fazer voltando aqui mais rápido. Então nós vamos ter, ó, vejam só, o volume agora, vamos calcular o volume do mercúrio. O volume ΔV do mercúrio será igual a 1.600. Por que 1.600? Porque ele estava dentro do recipiente e o recipiente estava cheio. O recipiente tem 1.600, então de mercúrio também é 1.600. Só que muda o coeficiente. Qual é o coeficiente do mercúrio? 1
1,8 vezes 10 elevado a menos 4. Então, ΔV do mercúrio será... faltou aqui a temperatura, né? 100. Então, eu vou fazer essa continha. 1.600 vezes 1,8 vezes 100. Vai nos dar 288.000 vezes 10 elevado a menos 4. Então, novamente aqui, ó, anda-se 1, 2, 3, 4 casas. Então, andando 4 casas, o volume que o mercúrio dilatou será de 28,8 centímetros cúbicos. Então, observem comigo, tá? Ó, o recipiente aumentou isso. O mercúrio aumentou isso daqui. Então, quanto derramou? Para saber quanto derramou, que é o volume aparente, basta que a gente faça, ó, o volume ΔV. O volume aparente. ΔV, tá? O volume aparente, que é o que derramou, vai ser 28,8 menos 4,32. Então, o volume aparente será igual a quanto? Quanto derramou? Subtrai. 28 menos 4. 4. 8 é 80. Então, eu posso botar aqui 80, tá? Para igualar as casas decimais. 80 menos 32 dá 48 centímetros cúbicos. Então, vocês como já sabem muito bem, não entenderam alguma coisa ou alguma dúvida, bota um oi. Aí eu libero o áudio e vocês podem explicar, dizer o que não entenderam. Se não entenderam essa questão. Mas enquanto vocês não dizem nada, eu vou revisando ela, certo? Então, ó, faz o seguinte. Ele quer saber quanto derramou. Primeiro tem que saber o recipiente aumentou quanto. Sabendo quanto o recipiente aumentou, eu consigo saber quanto ficou dentro e quanto vai cair fora. Aí eu calculo para o líquido. Eu vejo o líquido aumentou quanto? Se o líquido aumentou mais do que o recipiente, então derramou. Se o líquido aumentou menos do que o recipiente, então não derramou nada. Só que a gente viu que o recipiente aumentou em 4,32 centímetros cúbicos. Já o líquido aumentou em 28,8. Então, desses 28, né, 4,32 vai ficar dentro do pote ainda e o restante vai ser derramado. Chegando a esse valor aí, né, que é o volume aparente, é o que derrama, de 24,48. Beleza? Tranquilo, né? Bem simples. Temos mais duas questõezinhas, certo? Passando lá. A última é bem simples, porque a última é... na verdade temos mais uma. É a última. Essa última aqui não tem o que fazer. Então diz o seguinte, ó. PUC, Rio Grande do Sul. Um recipiente contém certa massa de água na temperatura inicial de 2 graus Celsius e na pressão normal. Então, só para lembrar, pessoal, quando vocês lerem qualquer problema que fale pressão normal, essa é a pressão de 1 atm, 1 atmosfera, que é a pressão ao nível do mar, certo? Isso. Quando é aquecido, ele sofre
uma variação de temperatura de 3 graus Celsius. Aí vem a pergunta. Pode-se afirmar que, nesse caso, o volume de água diminui e após aumenta, aumenta e após diminui, ele só diminui, era para ter o aqui embaixo, tá errado, era só diminui e o outro é aumenta, tá? Então, só diminui, só aumenta, ou ele permanece constante, ou seja, ou essa água não vai mudar. Por que eu trouxe essa questão? Aí para a gente relembrar a questão do comportamento anômalo, ou seja, o comportamento atípico da água. Os líquidos, em geral, quando aquecidos, eles aumentam o volume. Já a água, ela não faz exatamente esse percurso. E aí a gente vai lembrar o seguinte, ó. Quando a gente olha para a água, então, digamos que aqui a temperatura e aqui seja o volume. Então, vou fazer um gráficozinho do que acontece com a água, tá? Aqui, ó, é o ponto de 0 graus e 0 do volume de 0 graus, tá? E aqui eu vou botar um ponto de 4 graus. O que acontece? Ó? Digamos que eu pegue uma quantidade de água aqui. Então, o que vai acontecer? Ó? Essa água, ela vai, ó, diminuir até a temperatura de 4. Passando daqui, ela começa a aumentar de volume. Então veja, ó, entre 0 e 4 graus, digamos que ela está em 4 graus e ela está indo de 4 graus, eu estou esfriando a água, ela está indo para 0. Tá? Então o que acontece com o volume? O volume aumenta. Esse fenômeno, tenho quase certeza que quase todos vocês já viram esse fenômeno. Vocês já devem ter botado uma latinha de Coca-Cola, de um refrigerante ou alguma coisa na geladeira e a lata estourar. Não, às vezes não se abre, mas ela se deforma. Isso já deve ter acontecido com vocês. Isso acontece por quê? Por conta desse comportamento. Esses líquidos também contêm água, certo? E aí, não é um líquido homogêneo, ou seja, feito apenas de uma ou outra substância. Eles contêm água. Por ter a água esse comportamento, então quando ele vai esfriando, a água quando vai congelando, ela aumenta de tamanho. Aí você está com uma latinha que está bem cheia, quando a água aumenta de tamanho, ela estoura. E isso acontece entre 4 e 0 graus. Quando ela vai descendo de 4, ela vai descendo até chegar em 0, ela vai aumentando de tamanho. Vocês também já devem ter visto, por exemplo, uma caçamba de gelo. Você bota o gelo bem rente com a caçamba, mas quando vai olhar, o gelo transbordou. E isso acontece nesse momento, tá? Então, ó, se o nosso texto diz que a água... Se o nosso texto diz que a água estava a 2 graus e ele aumentou 3, então o que acontece? Ó? Quando ele vai aumentar 3, ele vai vir para cá, para cima. Então, o que é que nós vamos ter? Está acabando, mas nós vamos também estamos acabando. Tá? Então, ó, observe o seguinte, que de 2 até chegar em 4, o volume está diminuindo. Só que de 4 para 5, o volume está aumentando. O que vai nos dar, então, como resposta correta para essa questão, a letra A. Ela vai diminuir, porque ela estava em 2 graus, e vai aumentar 3. Então, ela vai de 2 até chegar em 5. Mas até chegar em 4, ela diminui. Depois que passa de 4, o volume começa a aumentar. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse momento.
Uma forma que eu tentei buscar um pouquinho diferente, não sei se vai dar certo para todos, mas pelo menos vai ficar gravado. E essa aula vai ser direto para vocês a partir dessa semana. Todas as aulas eu não vou estar mais postando aula, pelo menos não pretendo, a não ser que como complementar de outros professores, eu vou estar passando essa aula para vocês dessa maneira e vou estar gravando o videozinho e postando lá. Certo? Espero que vocês tenham gostado, tenha sido bom, tenham dado para entender essa partezinha do apresentação dos líquidos. Qualquer coisa revejam, olhem novamente a aula, vejam as questões, terem as dúvidas, deixem sugestões no meu privado do que eu posso melhorar, do que vocês acham que dá para melhorar nessa aula, e nos encontramos na próxima semana, tá? Amanhã ainda, eu não tive tempo de plano de fazer isso hoje, mas amanhã eu vou estar postando um exercício também dessas questões, que é um exercício de revisão, certo? Para que vocês pratiquem. Então eu vou botar 2 questões de cada caso aí. 2 questões de linear, 2 questões de superficial, 2 de volumétrica, 2 de dilatação dos líquidos, ok? Deixa eu ver aqui. Obrigado, Fernanda. Sempre um prazer estar junto com vocês. Tá, pessoal? Então, vou fechar aqui e encontro vocês na nossa próxima aula. Tá? Tenham uma boa semana e amanhã eu posto a atividade. Deveria postar hoje, mas não consegui fazer a tempo. Ok? Boa semana.